Você acha normal vender e não receber? Por incrível que pareça, mas muitos empresários acham. Talvez eles não acham, mas a empresa faz isso. Os vendedores faz isso. O time financeiro faz isso. Né? Por mais que você não concorde, a sua empresa está aplicando isso como uma política interna. Vende muito, não recebe. Aí depois vem aquela frase, né? Não sei o que tá acontecendo, vendo pra caramba e não sobra dinheiro. Vende e não recebe. Fala, empresários, tudo bem? Hoje quero falar sobre inadimplência. Não precisa ter medo porque a gente sabe resolver. E hoje eu vou ensinar vocês como resolver. Na verdade, hoje eu quero falar sobre quanto de inadimplência, o porquê você está tendo inadimplência e como resolver, tá? Então, já pega o seu café sem açúcar, agenda, caneta, folha, o que você preferir, bloco de notas e vamos aí para essa aula de hoje. Até vou chamar de aula. Boa? Então vamos lá. Quanto? Né? Então a primeira questão que você tem que descobrir, o quanto de inadimplência a sua empresa tem. Ah, Felipe, mas a minha empresa não tem inadimplência. Na boa, você tá mentindo. Você tá. Porque se a sua regra tá tão alta que nenhum cliente compra e deixa para depois, talvez você esteja perdendo cliente. Na verdade, até inadimplência tem até método para ter. Mas isso é um assunto para um outro podcast, para um outro vídeo, tá? Então, primeiro, o quanto de inadimplência a sua empresa tem. Você sabe quanto? É muito comum, até nos clientes que a gente está no momento do diagnóstico, o dono da empresa, né, o sócio fala, não, minha empresa não tem. Aqui a gente vende, a gente recebe, tá tudo certinho. A gente entra na empresa e descobre 100 mil de inadimplência, 1 milhão de inadimplência. E por quê? Eu vou trazer para vocês. Mas, de início, a primeira atividade que você deve descobrir é o quanto a sua empresa tem de inadimplência. Porque o que você não mede, você não tem como resolver. Pode ser que a sua empresa tenha 1 milhão, tenha 100 mil, tenha 300 mil. Né? Você vai tratar de... Dependendo do valor, você vai ter uma maneira de resolver, tá? Então, o primeiro passo é o quanto a sua empresa tem de inadimplência. Anota, vai lá com o seu financeiro, vai com o seu time comercial, descobre que com certeza tem isso no seu sistema, tem isso na sua planilha, o quanto que você ainda não recebeu e tá para cair na conta, ou você nem sabe se vai cair, é algo muito antigo, foi um combinado, alguma coisa que não ficou tão claro e esse dinheiro ficou em aberto, tá? Né? Então, qual é o total da sua inadimplência hoje? Depois que você descobrir esse quanto, eu quero que você separe, comece a colocar classe por tempo primeiro. Então, a sua inadimplência atual é desse ano, a sua inadimplência são coisas antigas, dos anos passados. Por que isso é importante? Porque se for atual, é recente, você vai tratar de uma maneira diferente. Mas de repente você vai protestar, você vai ligar pro cara, você vai fazer uma negociação, você vai fazer uma permuta, vai fazer uma troca, não sei. Você precisa receber esse dinheiro. Então, se for atual, você vai tratar de uma forma. Se for algo mais antigo, vai ter uma outra maneira de tratar, uma outra maneira de corrigir esse problema. Tá? Então, primeiro, quanto é a inadimplência, classifica por tempo. Né? Qual a inadimplência atual, recente, e quanto você tem de inadimplência de mais antigo, de anos para trás, tá bom? E depois começa a abrir os canais, tá? Então, é uma inadimplência pelo vendedor XYZ, então quais são os vendedores que mais têm clientes inadimplentes? Qual é o tipo de cliente? Ah, é pessoa jurídica, é pessoa física, é da região tal, é do estado tal, se você tem mais de uma filial, qual é a sua filial que tem o maior volume de inadimplência. Então, qual que é a ideia? Você explodir esse número e tentar entender quem é o maior ou quem é o causador desse problema, tá bom? Pode ser que tenha uma unidade de vocês que não tenha nada de inadimplência. E pode ser que tenha uma outra que tenha 20% do seu faturamento com inadimplência. Quanto de porcentagem sobre o seu faturamento é inadimplente? Né? Porque de repente você está faturando muito, não está recebendo nada, e aí 20, 30% do seu faturamento são os clientes inadimplentes, tá bom? Então o primeiro passo é quanto? Valor total, agora começa a explodir por canal, por vendas, por região, por filial e principalmente por tempo, tá bom? Beleza. Descobrimos o quanto, agora é o porquê. Né? Então, é venda sem critério? O seu time financeiro tem uma análise de crédito? Isso aqui é muito comum. De repente, você é um microempreendedor e você recebe um cliente, uma venda muito maior que você tem capacidade de atender.
Então, você atende 100 mil por mês, com vários clientes, de repente, em uma única venda, é 100 mil por mês. Você vai falar, uau, agora eu estourei, agora eu vou vender, agora eu vou explodir. Mas, cara, você vai colocar toda a sua operação, tudo que você tem num único cliente, será que isso é saudável? Será que estrategicamente isso é viável? E aí esse único cara, esse único cliente com seu faturamento de 100% mensalmente, ele não te paga. Como é que você faz? Então isso é muito importante. Então qual é o critério? Né? É importante você entender isso porque isso são as primeiras fases para fechar essa porta da inadimplência. Tá? Análise de crédito. Né? A sua análise de crédito está sendo bem feita, ela consegue olhar se o CNPJ é novo, se o CNPJ é antigo, né? Como você faz análise de crédito, ou pior, você nem faz. Você nem faz análise de crédito. Então, isso é uma ferramenta muito importante para todas as empresas. Se a sua empresa não faz análise de crédito, me chame aqui, coloca lá no comentário desse vídeo, né? Gostaria de saber mais. E eu vou te chamar no privado pra gente bater um café, pra gente corrigindo. E eu vou te chamar no privado pra gente tomar um café. Porque análise de crédito é a ferramenta que todas as empresas têm que ter. Você não vende para qualquer cliente. E digo para vocês, cliente ruim deixa pro concorrente. Você não precisa vender para ele. O Felipe tá dizendo que você não vai vender? Não tô dizendo isso. Você vai vender pro cliente certo, pro cliente que paga. O que adianta você colocar sua ficha em um cliente que ele não vai te pagar? Você pagou o fornecedor, você pagou seus funcionários, você gastou energia e não recebeu. Será que compensa? Não compensa. Digo para vocês, não compensa, tá? Então, venda sem critério, cliente mal qualificado, que é análise de crédito, né? A falta de um acompanhamento, né? Então, de repente, você não tem um contrato, você não fez um boleto, não tem algo amarrando, o cliente não assinou um comprovante de entrega, né? O cliente pode voltar para você e falar, cara, eu não recebi o seu produto. Prova para mim que eu recebi. Aí você não tem nenhum contrato, não tem um romaneio, não tem nenhum registro. Então, você tem que ter dentro de casa um contrato bem feito, uma política de entrega, uma política comercial. Você tem que ter um comprovante de entrega, tá? Então, isso começa a amarrar. De repente você vende, você não sabe nem o CPF do seu cliente. Como é que você vai emitir um boleto, por exemplo, né? Algo que sinaliza que a venda foi que aconteceu, tá? Então, isso é muito importante. Isso precisa ter método. Quando você descobrir o que está causando a sua inadimplência, sabe o que você vai identificar? Que toda inadimplência tem um DNA. Tem sempre um causador em comum que está fazendo a sua empresa, de repente, até falir por conta disso. Tá? Você vai acumulando crédito, vendendo e não recebendo. Isso vira uma bola de neve que pode falir a sua empresa. Tá bom? Então, como resolver? Primeiro, tem uma política comercial. Então, coloque lá, não iremos vender para clientes com pedido maior que 20% do nosso faturamento. E se tiver um caso assim, né, terá que ter uma reunião entre os sócios para eles decidirem se é viável. O caixa, nesse momento, está um caixa propício para a gente correr esse risco, né? Às vezes é um custo de uma oportunidade que não vai passar outras vezes, tudo bem. Mas isso tem que estar bem claro, né? Na política comercial vai ter também quais são as formas de pagamento que a empresa utiliza. Quer ver uma dica muito boa? A sua empresa faz parcelamento? Normalmente sim, no cartão de crédito, parcela. E quais são as formas de pagamento? De repente fatura em 10, 30, 20. Né? Então, parcelas próximos 10 dias, próximos 20 dias, próximos 30 dias. Isso tá claro para todo mundo? Ou tem gente que vende a 2, 3, 6, vende a 30, 60, 90, vende a 30, 60, 90, 120, e aí vira aquela festa. A gente já pegou clientes que tinha mais de 70 formas de pagamento no sistema. Isso não tá claro para todos, né? Então precisa de uma política comercial. E sabe por que isso é ruim? Porque aí você vende para receber cada vez mais longe e os seus fornecedores te cobram para você pagar cada vez mais perto. Então você comprou hoje, você tem que já pagar no máximo daqui 30 dias. E para o cliente você vende para pagar em 12 vezes, em 60, 90, enfim, infinitas vezes. Né? Então isso é um risco. Então como resolver? Defina uma política comercial. Ok? Próximo. Tem que estar claro a forma de cobrança. E uma rotina de cobrança. Né? Então, até para esse bolo de inadimplência que você já identificou no primeiro passo, né? Quanto você tem de inadimplência,
Agora, cria uma rotina de cobrança. Então, ó, no dia 1 liguei para esse aqui, ele não atendeu. No dia 2 eu liguei para esse aqui e ele falou que vai cobrar no próxima data, na próxima semana. Começa a anotar. Ah, eu não fiz o boleto, vou fazer um boleto. Ah, eu não fiz um contrato, já aproveita esse momento, já faça um contrato. Ah, eu não emiti nota, já aproveita esse momento e emita uma nota. Sabe por quê? Porque aí depois você tem argumentos e você tem histórico para protestar, né? De repente você não pode nem protestar porque você não emitiu nota, você não fez um boleto, você não tem um compromisso de entrega, você não consegue nem protestar aquele cliente, né? Então, nesse momento, cria o banco de dados, descobre quanto você tem de inadimplência, classifica cada uma delas por vendedor, por canal, por unidade, por tempo. Começa a ligar, cria uma rotina de cobrança, cria uma política comercial, né? E começa a acompanhar. Esse número vai baixar. Porque tudo que você começa a medir, acompanhar, ter disciplina, vai baixar. Garanto para vocês. Em todos os clientes que a gente trabalha, que eu trabalho, a gente diminui a inadimplência. Pelo menos para 5%. Por que 5%? Porque até 5% é saudável sobre o seu faturamento. Maior que 5%, tá sem controle. Tem alguma brecha no seu processo que não está sendo controlado, não está bem definido, não está claro os processos entre a empresa, entre o sócio, entre os vendedores, entre os funcionários, ok? Então, de forma resumida, né, inadimplência. Quanto? Descobre o quanto. Depois, o porquê. Quem está fazendo errado? Qual é o processo que não está bem definido, que não está claro? E aí depois, como resolver, que é fazer ligação, ter uma política comercial bem definida, ter um sistema de análise de inadimplência, análise de crédito do seu cliente e medir. Para fechar, não existe cliente inadimplente. Existem empresas que aceitam isso como normal. E isso não é legal. E isso pode falir a sua empresa. Beleza, empresários? Anota as ações aí. Se tiver com dúvida, chama a gente para um bate-papo, faça um comentário aí com a sua dúvida, eu vou responder. Te garanto, eu vou responder. E se eu puder te ajudar com algo mais, chama a gente para um café. Grande abraço, tchau, tchau.